ao Supremo Tribunal Federal por caluniar o ministro Gilmar Mendes. Moro aparece em um vídeo acusando o ministro de corrupção ao dizer que seria possível comprar habeas corpus com Gilmar Mendes, de acordo com a PGR. A gente já analisou aqui na bancada o tom, o contexto, como vai fazer de novo ao longo desse programa. O repórter Theo Cury chega com os detalhes dessa denúncia. Boa noite, Theo. Boa noite, Felipe. Para você e para quem nos acompanha, denúncia assinada pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Maria Araújo, apresentada ao Supremo Tribunal Federal, pedindo a condenação do senador Sérgio Moro por calúnia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A manifestação, o pedido, a denúncia apresentada por ela diz o seguinte, que Sérgio Moro caluniou Gilmar Mendes, imputando ao ministro falsamente o crime de corrupção passiva, ao dizer que ele pede ou recebe, em razão do cargo dele de ministro do Supremo Tribunal Federal, vantagem indevida para conceder habeas corpus ou aceitar promessa de tal vantagem. Diz que ele atribuiu a Gilmar Mendes falsamente, em razão da função dele como ministro do Supremo, de negociar a compra e venda de decisão judicial para a concessão de habeas corpus para soltar pessoas que estão presas. E diz que, ao fazer isso, Sérgio Moro agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra objetiva de Gilmar Mendes, tentando descredibilizar a atuação dele como magistrado da mais alta corte do país. Obviamente que pode levar, eventualmente, à prisão de Sérgio Moro, caso a denúncia seja aceita. Só para a gente dar o outro lado, em nota, Sérgio Moro disse que os fragmentos do vídeo editado e divulgado por terceiros não revelam qualquer acusação contra o ministro Gilmar Mendes. Diz que Sérgio Moro sempre se pronunciou de forma respeitosa em relação ao Supremo e seus ministros, mesmo quando provocado ou contrariado. Por fim, diz que jamais agiu com intenção de ofender ninguém e repudia a denúncia apresentada de forma assodada pela Procuradoria-Geral da República, sem base e sem sequer ouvir previamente o senador. Felipe. Obrigado, Theo, pelas informações. Como vocês ouviram, há ali toda uma construção nessa denúncia de que há uma acusação de corrupção, que o Gilmar Mendes vende habeas corpus, etc. Vamos rever o vídeo que mostra o senador Sérgio Moro, do União Brasil, falando isso, de Gilmar Mendes comprando habeas corpus, quer dizer, de compra de habeas corpus de Gilmar Mendes. Pode soltar. Tá subornando o Greve. Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito... Muito bem, tá aí o vídeo. Eu começo por você, Raquel Landim, que está de volta, bem-vinda de volta ao nosso CNN Arena e já com notícias quentes aqui num debate público que está pegando fogo pelas declarações de todos os seus protagonistas. A gente viu o vídeo, o Sérgio Moro responde ali rindo, obviamente uma fala que ele não devia ter feito. A gente já viu outros casos aqui de políticos fazendo pronunciamentos que têm toda uma repercussão negativa. Agora, daí a ser mandado para a prisão, a um pedido de prisão, você acha que isso vinga? Vamos por partes, pode começar. Felipe, acho que as chances do senador ser preso por causa disso, elas são muito pequenas, né? Geralmente o crime de calúnia, se você é réu primário, isso não acontece. Agora, ele pode sim ficar inelegível, por exemplo, né? Se ele for condenado por uma decisão colegiada. Acho que tem todo um contexto aí que a gente precisa dar, que é o seguinte, você vê que o Moro tem a fala ali no vídeo, é uma declaração muito infeliz, mal colocada, a gente não sabe direito como que isso aí veio a público, como que isso é vazado, e que coloca uma suspeita sobre o ministro Gilmar Mendes de vender habeas corpus. Isso, obviamente, deixa muito... irritado, né? Todas as pessoas em volta do ministro Gilmar e as pessoas que conversam com ele relatam isso. E aí tem a representação do ministro Gilmar à Procuradoria-Geral da República. O Moro já estava no centro de um debate político, né? Você teve a declaração do Lula dizendo que era tudo uma armação do Sérgio Moro, uma declaração também horrorosa, imputando a ele um crime de estar armando ali junto
junto com a Polícia Federal, com os investigadores, a própria tentativa de sequestro. Aí, em seguida, vem o tal do depoimento... Ou com os criminosos do PCC, né? Porque eram eles a facção criminosa responsável pelo plano de sequestro. Aí vem um tal do depoimento daquele advogado do Odebrecht, o Tacla Duran, que também não demonstra nenhuma prova. Então, você tem todo um contexto político aí de embate entre o governo e o senador Sérgio Moro. E aí, no meio dessa questão, vem essa declaração, a gente não sabe como isso vem a público. O fato é que, como é uma declaração que imputa ali um certo crime, mesmo que em termos de brincadeira, irrita muito o ministro Gilmar, relatam pessoas próximas ao ministro Gilmar, e ele vai à PGR. Na prática, o que vai acontecer aí você vai ter uma investigação que vai demorar aí pouco tempo, porque tem uma filmagem. A chance dele ir para a cadeia por crime de calúnia é muito pequena, ele pode acabar ficando inelegível. Agora, o desgaste político é muito grande, né? Ou tendo que pagar uma indenização. Você tem um embate muito forte, você coloca o Moro no centro desse embate. Joel, como você avalia todo esse episódio? A Raquel lembrou a declaração do Lula, acusando de armação de Moro, o plano de sequestro do PCC em relação à própria família do Sérgio Moro. E isso, obviamente, não causou nada, não teve nenhum desdobramento, nenhuma ação da Procuradoria-Geral da República. Agora tem um vídeo vazado que parece que não foi de dias atrás, parece que já tem mais tempo, né? A gente falou aqui em festa junina, pode ter sido no ano passado, a gente vai precisar... Na própria denúncia diz que não se sabe quando foi o vídeo, em que momento ele é feito. Em tom de troça, mas que obviamente tem uma declaração completamente inadequada, que lança uma suspeita, mas que não se refere a um ato específico, uma venda específica de determinado caso, de determinado processo, o que conta geralmente nos processos judiciais, como a gente costuma ver, os próprios políticos recorrem a isso. Quer dizer, você tem uma alegação genérica, mas Gilmar foi lá, eu até reparei quando a gente noticiou no dia, que ele não quis dar comentários. E até fiquei imaginando que ele poderia fazer algum tipo de representação. Ele, de fato, fez na PGR, onde dói mais, e a PGR ali chegou ao seu pedido máximo, né? Quer dizer, é pedir a prisão por aquela declaração. Diga. Assédio judicial, Felipe, é assim que eu vejo, porque a gente viu aquela cena, é uma cena de pouquíssimos segundos de um vídeo, que ele nem sabia, pelo que tudo indica, que estava sendo filmado, ou seja, não tinha qualquer intenção da parte dele, estava fazendo uma brincadeira sem a menor consequência. Claro, uma brincadeira inadequada para alguém que é um senador da República, não tenho a menor dúvida, mas uma brincadeira, uma piadinha no meio de uma confraternização ali, sem qualquer intenção para além do momento ali, daquele riso meio gratuito ali. Nenhuma acusação genérica dá para falar aí, sabe? Não está afirmando no duro, não, eu acho que o Gilmar Mendes vende habeas corpus, não está sendo dito aquilo no vídeo. Está levantando-se uma ideia, uma brincadeira porque é o contrário, só para esclarecer, porque isso em termos jurídicos importa, né? Parece que alguém faz uma provocação envolvendo suborno, faz uma piada relativa a suborno, ele fala, não, é a fiança para comprar. Talvez esteja se referindo ao dinheiro da fiança, precisaria esclarecer, mas seria um dinheiro para comprar HC do Gilmar. Quer dizer, é para comprar o HC do Gilmar. Quer dizer, nem é uma acusação específica sobre um caso específico em que Gilmar vende o HC. Exato, seria um dinheiro para comprar. Exato. É indireto, mas é claro que tem uma suspeita no ar. Se ele estivesse falando de um caso específico, a gente até poderia discutir um pouco mais aqui, se foi ou não foi, mas é uma brincadeira genérica com uma percepção acerca da pessoa. Deixa eu dar um exemplo que eu acho que é uma boa analogia. Quando alguém fala de Geraldo Alckmin e alguém levanta alguma brincadeira sobre merenda, sabe? Uma acusação que foi, até onde eu saiba, totalmente desmentida já, mas ficou no ar, uma certa percepção e as pessoas brincam, fazem piadas quanto a isso. Agora, se uma autoridade faz uma piada sobre isso, não tem a menor dúvida, completamente inadequado no posto que ele ocupa. Mas é isso, não tem uma tentativa de caluniar, de acusar uma certa conduta criminosa, de dizer que o Gilmar Mendes realmente vendeu habeas corpus em qualquer momento, ou que faz isso, tem isso como prática. A gente não tem nada, a gente não tem nem o contexto mais básico desse vídeo, sabe? Quer saber quando foi. Quer saber como é que estava acontecendo aquela conversa ali também. O que estava sendo dito antes. Com base não que legitime, nada, com base nesse nada que é muito abaixo do tipo de humor e discurso político normal do nosso país, no debate público, é muito abaixo, um pedido de prisão
Primeiro, eu já ressalto, bom, não é à toa que é com o Sérgio Moro. Eu acho que tem em geral, algumas peças aí tendem a pegar mais pesado com ele. Mas imagina se isso vira também precedente para o resto do país. O que isso vai significar para a discussão pública, para a discussão política no Brasil? Qualquer piada com percepções, com imagens de corrupção que estão circulando, que é tema farto para o humor nesse país, inclusive, né? Muitas pessoas que nunca foram, até onde eu saiba, condenadas por corrupção estão nisso. Quantas brincadeiras com Sarney, com Collor, enfim, com uma série de figuras da nossa política. Isso não pode ser crime, muito pedido de prisão, então, passa a nos remeter a situações de estado policial mesmo. Um momento baixo para a nossa PGR, eu diria. Só fazer uma observação, Joel, é engraçado que a denúncia, ela pede uma condenação à prisão se ele for condenado à inelegibilidade. É uma série de condicionantes, sabe? Não é uma condenação direta. Entendo. Porque mas... dá a entender que a procuradora percebe que é frágil e é difícil. Então, o nosso repórter, o Theo Cury, ele estava até chamando a minha atenção para isso. Quando você olha no detalhe, ele fala, a denúncia diz, se ele for condenado, por colegiado, se estiver inelegível, se for condenado à prisão há mais de 4 anos por essa denúncia, que seja declarado inelegível, enfim, tem que pegar aqui no detalhe, mas já dá a entender ali na própria denúncia de que é um cenário bem difícil de você alcançar com esse tipo com esse tipo de crime, mas gera manchete, né? Gera burburinho. Gera manchete, exatamente. Posso dar uma explicação Diga, Janaína, de ordem claro. técnica só? No âmbito penal, o termo denúncia, né? Porque quando nós utilizamos a palavra denúncia, parece assim, uma denúncia, né? Não, denúncia é um termo técnico no âmbito penal, que é um sinônimo de petição inicial. Num processo civil, a peça que dá o início ao processo se chama petição inicial. No processo penal é a denúncia. Então, quando a procuradora apresenta uma denúncia, significa que ela pulou a fase de investigação, pulou a fase de inquérito. Não haverá investigações. Ela já está dando início a um processo, sendo que se o Supremo acatar essa denúncia, já é uma fase, vamos dizer assim, judicial. A representação do ministro foi uma representação, vamos dizer assim, quase neutra. Ele noticia a situação para a Procuradoria-Geral da República e pede que seja feito o que se entender cabível. Qual seria o passo correto, com todo o respeito que eu tenho à senhora vice-procuradora? Estabelecer, determinar uma investigação, chamar o senador, primeiramente para entender se isso aconteceu quando ele já era senador, para saber se a competência é da Procuradoria-Geral da República e se a competência é do Supremo Tribunal Federal, porque o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu que só tem competência para apurar fatos cometidos ou atribuídos a autoridades que têm prerrogativa de foro, quando já no mandato e quando o fato tem alguma conexão com o mandato. Então, precisaria chamar o senador, talvez até testemunhas, para entender quando aconteceu, como aconteceu, em que contexto aconteceu. Porque eu insisto, qualquer livro de processo penal e de direito penal aponta que, para fins do oferecimento de uma denúncia, que, insisto, é uma petição inicial, é a peça que inaugura um processo, é necessário ter algumas certezas, né? Ou sobre onde, como, quando, por quê. Quando há uma investigação e é impossível, vamos dizer assim, precisar esses pontos, o órgão acusador precisa justificar. Olha, investigamos, ouvimos, mas pular essa etapa para iniciar um processo sem tentar fazer uma investigação, com todo respeito à senhora vice-procuradora, é algo inadmissível no processo penal. No que concerne a imputação em si, aí vamos para a parte penal, né? Tem muita discussão sobre o ânimo ou o dolo que deve nortear os crimes contra a honra. Claro. O ânimo caluniante, né? São
inúmeros julgados, inúmeros textos acadêmicos falando que quando o ânimo é jocante, ou seja, de fazer uma brincadeira, isso afasta o caráter ilícito do comportamento. Então, no mínimo, uma apuração haveria de ser feita. É muito importante, só para rapidinho fechar, não houve pedido de prisão. A petição inicial, por requisito, precisa pedir a condenação. Quando você atribui um crime a alguém, você pede a condenação. E a calúnia tem uma previsão, né, de pena privativa de liberdade, combinada no 138, que vai até 2 anos. E a procuradora, além do tipo básico, atribui 3 causas de aumento, né, e uma que poderia ser considerada até uma qualificadora, porque multiplica a pena por 3. Então, as pessoas às vezes se assustam. Não, pediu prisão. Não houve pedido de prisão. Teve a atribuição do crime, porque é uma petição inicial. E o órgão acusador precisa pedir a condenação. Como a previsão é de pena privativa de liberdade, passa a ser alguma coisa automática. Eu Tem só gente explicando... presa por calúnia no Brasil, Janaína? Isso já acontece? É raro, mas já houve casos. Né? Tá? Houve casos, já tem um tempo, inclusive, de jornalistas. Tá? Infelizmente, eu sou muito crítica, mas já houve casos. Seria curioso, né? Ter um caso com o ânimo jocante, né? Que você citou. Hélio Beltrão, como você avalia? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Janaína, Raquel, Joel. Felipe, claramente é uma piada do Moro. Ele não sabia que estava sendo filmado, ou seja, ele não tinha intenção de caluniar o ministro Gilmar Mendes. Isso está óbvio para todo mundo. Ainda tem esse fato de que nem se sabe de quando é esse vídeo, né? Então, eu acho que ele não cometeu calúnia alguma, na minha opinião, e acho que é realmente preocupante, porque no Brasil a gente está vendo aí uma tendência crescente de criminalizar opiniões e até piadas, né? Então, Moro estava fazendo uma piada. Aliás, se isso for critério para condenar alguém, teria que prender milhões de brasileiros que fazem piada com o Gilmar, soltar presos e tal. Todo mundo sabe disso, circula no WhatsApp todo dia, né? Então, é uma piada, faz parte. E, principalmente, Felipe, faz parte da figura pública, qualquer que seja, aceitar críticas num patamar diferente da pessoa comum. Tem que haver uma diferenciação, imagino que até que a justiça deva acomodar esse tipo de diferenciação. Você criticar figuras públicas, seja ministro do STJ, do STF, parlamentares, presidente da República, tem que ser plenamente, tem que dar uma latitude grande para esse tipo de crítica em um país que se propõe a ser uma democracia constitucional com liberdade de expressão. Senão, aonde nós estaremos? Você vai prender essas 10 milhões de pessoas que fazem piada com o Gilmar Mendes, soltar pessoas? Onde se viu isso? Então, não me parece fazer sentido. E ainda tem uma questão adicional, que eu não sei que é técnica, talvez a Janaína possa ajudar, o fato de que o Sérgio Moro também é parlamentar e teria imunidade nas suas declarações. Não sei se aplica aqui, mas é mais um ponto a se considerar. Muito bem, a CNN chama mais um convidado para esse debate, o ex-procurador da Justiça, Lênio Streck. Boa noite, Lênio. Qual é a sua avaliação? Bom, boa noite. Muitas das coisas já foram respondidas, aquilo que o Caio falou, o Caio fez uma onda, pediram a prisão, ele não leu, se ele tivesse lido a denúncia, não teria dito isso. Bom, mas a Janaína já respondeu para ele. Então, obviamente que não cabe imunidade parlamentar para esse caso. Agora, a grande questão... primeiro, assim como a gente não pode condenar ninguém a priori, Felipe, a gente não pode absolver ninguém a priori também, né? Então, vamos lá. Se alguém diz assim, o Felipe, âncora do programa, eu estou num local... Tivemos uma intermitência com sinal, já volta o Lênio Streck. Agora voltou. Não, a produção me avisa assim que ele voltar, que ele sintonizar, que a gente volta a palavra com ele. Raquel, que nós podemos acrescentar enquanto o Lênio... Felipe, eu estou tentando fazer apurações com os dois lados, né? Porque é muito importante para a gente entender
tudo que está acontecendo e para onde vai isso, é exatamente o que aconteceu, né? Onde foi gravado esse vídeo, quem gravou, em que condições ele é divulgado. E você tem visões muito diferentes sobre o mesmo assunto. Aliados do ministro Sérgio Moro estão atribuindo, dizem que, do ministro, perdão, né? Me referindo a ele como ministro da Justiça, do senador Sérgio Moro, dizem que ele não sabe quem gravou, não sabia que estava sendo gravado e atribuem a divulgação do vídeo a desafetos dele, os mesmos desafetos, por exemplo, que estavam questionando a suspeição do desembargador do TRF4. Já as pessoas mais próximas ao ministro Gilmar Mendes têm uma outra versão. Eles acham que é o próprio Moro, o próprio staff do Moro que divulga isso para tirar o Moro do foco, colocar o foco sobre o Gilmar Mendes. Você vê que está tendo um embate muito grande entre os aliados aí de ambos os lados envolvidos, uma mudança muito grande de versões aí. Já restabelecemos a conexão com Lênin Streck. Lênin, por favor, continue. Então, a gente não pode condenar ninguém a priori, nem absolver ninguém a priori também, né? Assim, liminarmente eu absolvo liminarmente, porque no tribunal da opinião pública isso é muito fácil de fazer, né? Agora, vamos lá. Eu não posso sair dizendo, por exemplo, mesmo numa festa junina, que eu acabei de pagar eu acabei de, enfim, eu digo alguma leivosia do tipo que o âncora do jornal tal ganha jabá, enfim, ou ganhou para publicar tal coisa, etc. E dizer que o ministro do Supremo vende sentença de algum modo, pode não ser calúnia, mas também não se pode dizer de cara que não seja. Assim, eu não seria tão peremptório contra o Caio, assim, dizer assim, e rir e dizer, olha, isso é uma piada. Não, eu também acho, o Hélio, isso não é uma piada. Acho que não diria que é calúnia a priori, mas também não diria que é uma simples brincadeira sem nenhuma conotação de querer, porque qual pessoa que tem responsabilidade, que em qualquer país civilizado, imagina nos Estados Unidos ou na Alemanha, alguém diz, eu vou comprar sentença do Tribunal Constitucional alemão. Bom, alguém vai dizer, mas a Alemanha pode ser mais rígido. Não sei, eu quero dizer que primeiro, não há nenhum problema da denúncia ter sido posta sem outros documentos. Eu, como promotor de justiça durante 20 e tantos anos, quando eu tinha todos os elementos, por exemplo, que vinham, por que eu iria para a delegacia para fazer uma investigação que os dados eram todos ou por filmagem ou por documento? No caso, há uma filmagem. O que pode aparecer a mais? O resto da filmagem, que a procuradora deve ter. Então, ainda faltam alguns elementos para dizer, para que eu possa dizer absolvo liminarmente o Sérgio Moro ou condeno liminarmente. Não estou dizendo nada inteligente com isso e também não quero fazer críticas a ninguém. Só quero dizer que onde tem Moro em campo não tem placar em branco, entendeu? Sempre tem alguma coisa que diz respeito, por exemplo, aos seus desafetos. E se isto é verdade, e se e alguém disse, sim, mas foi contra o Gilmar, porque com ele tem algum atrito, pior ainda. Porque quando alguém faz uma piada ou alguma crítica que saia de um determinado patamar contra alguém que notoriamente é uma espécie de desafeto ou algo assim, contrário politicamente ou juridicamente anteposto, é mais fácil provar o dolo, porque que alguém faria isso desse modo. Então era essa questão que eu queria trazer à discussão
para também fazer um certo equilíbrio nessa discussão e principalmente com a Procuradoria-Geral da República, que eu sou insuspeito, fiz muitas críticas e não é nesse caso que ela acerta e nos outros que ela errou. Eu diria que assim como nos outros dei o benefício da dúvida em quantos, também nesse eu dou o benefício da dúvida desta vez, que pode ser que haja alguma coisa, como também não, pode não ser. O Supremo tem que receber isto no âmbito do plenário. O Supremo pode não receber também, né? Então, e aí termina tudo antes, né? Nesse ponto. Janaína, acho que o ponto é que para a prisão, que seria a medida mais gravosa, ou inelegibilidade, medida mais gravosa ali em termos de direitos políticos, aquilo que foi vazado, que não é uma acusação muito especificada, não foi numa entrevista feita a sério, não é numa publicação numa rede social feita a sério, não é um artigo publicado, parece uma medida gravosa demais para o ânimo que você colocou como Jocane no termo técnico do jargão jurídico. Agora, isso não afasta a investigação para você trazer todos os elementos em jogo e ver se cabe algum tipo de responsabilização e punição. Esse é o ponto porque a manchete ficou como pedido de prisão, etc. E num país em que calúnia geralmente não rende prisão, mesmo quando feita a sério, em detalhes, com uma acusação específica, fica parecendo uma medida gravosa demais. Para a gente ser justo, não teve pedido de prisão, teve a imputação do crime que a vice-procuradora-geral da República entende que foi praticado. Acho que a minha divergência aqui com o doutor Lênio é que eu entendo que seria melhor, até para não dar essa manchete, fazer uma apuração prévia, né? Talvez chamar o senador para ser ouvido, pessoas, apurar se há elementos para uma ação penal, né? Me parece que ao denunciar e já inaugurar uma ação penal, perdeu-se a oportunidade de fazer uma investigação ainda que prévia. É importante dizer que a regra dos crimes contra a honra é a ação penal privada, né? A própria pessoa ofendida apresentar uma queixa-crime. No caso, como é um ministro do Supremo e é um funcionário público, o Ministério Público age. Mas quando é o particular, existe até um instituto no Código que é chamar a parte que supostamente ofendeu para dar explicações. É uma notificação judicial, onde você dá para a parte a chance dela falar qual foi o intuito, onde aquilo aconteceu. Então, eu entendo que a procuradora pulou etapas. Né? Janaína, só para... Pode não... eu concordo com você, não é proibido que ela possa denunciar direto. Eu diria que eu seria muito mais prudente, assim, né? Eu chamaria primeiro para saber o contexto, né? Essas coisas são assim, não é proibido fazer. Sim. Alguém diria, seria mais prudente. Porque também tem um ponto, doutor Lênio, que é o seguinte, o processo no Supremo é um processo extremamente burocrático e moroso. Vai ter toda uma análise sobre o recebimento da denúncia. Quando a população assiste, acha que já é a sentença. Como amanhã. Amanhã vai ter a avaliação das várias denúncias sobre tantas pessoas acusadas dos tais atos, assim chamados antidemocráticos. Quem assiste acha que já é a decisão final, mas não é. O processo no Supremo é muito cheio de burocracia. Então, acho que a procuradora poderia, até pensando não só no princípio da preservação do imputado, mas até pela economia processual, avaliar melhor, né, antes de inaugurar toda essa etapa. E quando tem essa briga dos apoiadores de um lado e de outro para saber como é que isso veio à tona, juridicamente tem razão de ser. Porque quando é a própria pessoa que coloca nas suas redes com o intuito de propagar, houve uma alteração recente da legislação penal e isso gera uma elevação de pena muito considerável. Porque aí você reforça a intenção, mas a gente não tem nenhum elemento para afirmar que foi o próprio Sérgio Moro, alguém ligado a ele, a pedido dele, que tenha divulgado isso. Diga. Não, os aliados dele dizem que não, na verdade, embora
os aliados do ministro Gilmar Mendes achem que sim. Mas eu queria aproveitar a fala da Janaína sobre, né, quando vem a notícia, como que isso repercute, etc., para levar o nosso debate também um pouco para a repercussão política disso. Porque se você tem um lado em que o Sérgio Moro fica muito exposto, né? Já tinha sido atacado pelo Lula, acusado de fazer uma armação com o PCC, uma acusação absurda, agora também fica exposto nesse caso do Gilmar Mendes. Politicamente também tem gente que faz análise política que vê um fortalecimento dele. Porque quando você coloca ele nos holofotes como o inimigo número 1 do Lula e agora do ministro Gilmar Mendes, que é um ministro polêmico, você fortalece ele como um eventual candidato da direita para algum cargo, a presidência da República, enfim, ele tentou viabilizar a sua candidatura. Então, assim, tem esse tipo de questão também tem implicações políticas grandes. Então, se de um lado vai ter aí a esquerda vai bater bastante, vai dizer, olha, o que o Moro mais uma vez está acontecendo, também reforça muito ele para o público da direita. Joel, quer acrescentar alguma coisa? Ouvindo a Raquel falar aqui, me parece que sem a consideração desse elemento político, fica difícil sequer entender o que está acontecendo, né? A questão é qual a direção do movimento político. Será que estão tentando ajudar ou estão tentando atrapalhar? Porque sem isso, alguém fazer um gracejo numa festa, sem saber que está sendo filmado, sobre uma figura pública, como tantas pessoas fazem cotidianamente, e gerar uma denúncia, parece haver alguma desproporção aí. Como a Janaína salientou também, sem o que poderia ter havido perfeitamente uma investigação prévia para apurar até o fato mais elementar. Quando, né? Já era senador? Não era senador? Já é uma pergunta que poderia mudar bastante o desenrolar dessa história. O fato de não ter tido isso me parece indicar que esse elemento político ele tem um peso nessa história. E, curiosamente, isso vem à tona no mesmo dia em que a Folha de São Paulo publicou uma declaração do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, dizendo o seguinte: eu sempre disse, nós ainda vamos ver Sérgio Moro sendo preso. O motivo eu não sei, mas ele vai ser preso. Quer dizer, há também, Hélio, uma vontade daqueles que foram alvos da Lava Jato de que o Sérgio Moro seja preso. Não tem dúvida, eu concordo que há aí uma guerra política, um raciocínio de conveniência política e há uma perseguição, sem dúvida, ao Sérgio Moro. Agora, quem é a vítima? Para variar, é o cidadão comum, porque se uma pessoa, né, acaba condenado, ainda que não seja preso, por calúnia, por fazer uma piada, aonde fica o cidadão comum? Né? Que deveria ter completa latitude para criticar todos os governantes, todos os membros do Estado que estão aí, que têm a força para ferrar ele todos os dias. E, em geral, é isso que acontece. Então, isso aí demonstra que se a gente for para esse lado de perseguição e até de condenação, eu acho que a situação fica muito, muito difícil para o cidadão comum. E eu lembro que o comentário que eu fiz na primeira vez que a gente tratou desse assunto, quando o vídeo veio à tona, é que muitas autoridades, é um comentário recorrente nesse programa, quando alguém é flagrado fazendo alguma coisa, não se dão conta mais da tecnologia, de que o discurso que elas dão numa festinha, numa cidade do interior, num evento social, etc., muitas vezes é filmado por alguém e vai parar na rede social e acaba gerando uma grande repercussão na imprensa e com todas essas consequências. Se é uma besteira, se é uma burrice, como eu acredito que foi o caso. Porque diante de toda essa rixa, diante de toda essa treta, diante de gente que quer se vingar, que quer que seja preso, etc., você dá uma margem, você dá um pretexto com uma alegação desse tipo, mesmo que jocosa, mesmo que entre risos, etc., é claro que é um momento inadequado, inapropriado, mas é mais do que isso. É uma besteira que o sujeito faz de se colocar como possível alvo de uma ação, embora eu não veja uma gravidade suficiente para gerar inelegibilidade e prisão, dado que foi feito em ânimo jocoso, dado que não houve uma acusação específica sobre um caso, dado que não é uma publicação que partiu diretamente dele, mas claro que rende aí uma investigação, trazer os elementos, a pessoa ofendida representar
por mais divergências que eu tenha em relação ao Gilmar Mendes, é legítimo, é um direito. Nós, jornalistas, somos atacados e muitas vezes representamos contra aqueles que nos difamam, que nos caluniam e tal, tem processos e eventuais vitórias. Agora, é claro que tudo tem que ser analisado dentro do seu próprio contexto.